Vamos lá, Fernanda então. Melchiona, nossa deputada, chega mais, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Estava falando com o mic fechado. Que prazer estar aqui com vocês. Fazia tempo, né? Fazia um tempinho que você não vinha. Eu conversei anteontem e ontem com o Lindbergh, que estava lá, né, agora já aprovou, na Comissão Mista de Orçamento do Congresso, né, e ele muito preocupado também, falando desse golpe parlamentarista que está em andamento lá na Comissão Mista de Orçamento, e ele registrou, falou, chama a Fernanda Melchiona, que ela está tendo um papel fundamental ali, muito combativa mesmo. Então, eu queria, antes de falar da crise política maior, né, dos vetos e tudo, falar um pouco dessa situação do orçamento, coisas incríveis, que nunca antes na história desse país se viu o que está acontecendo ali na construção do orçamento de 2024, né, Fernanda? É isso, Mauro. É uma combinação, né? Primeiro, agradecer as palavras do Lindbergh. A gente fez uma dobradinha boa. Eu não sou titular da Comissão Mista de Orçamento, mas estive lá para fazer a luta junto com ele nessa semana, né, antes da votação do relatório. Porque é uma combinação de uma linha liberal, né, que já estava vista no arcabouço fiscal, já estava, né, lá, o que é muito preocupante para pensar 2024 e a capacidade de investimento do governo, combinada com o déficit zero, que aí limita ainda mais a possibilidade de investimento, e a chantagem do Centrão, com a tentativa da impositividade das emendas de comissão, é um escândalo, entende, Mauro? Nós estamos falando de 11 bilhões, e 11 bilhões seria suficiente para dar reajuste para todos os servidores públicos federais num percentual de 9% em 2024. O orçamento está previsto reajuste zero. Zero. Né? Tem uma margem de 1,5 bi, que, enfim, mas é nada perto da perda de 40% nos últimos 6 anos, evidentemente, e, ao mesmo tempo, além de um orçamento já ser ruim por ter a premissa da austeridade, o arcabouço fiscal é austeridade, gente. Uma coisa é o mantra do mercado e toda a unidade de ação que existe entre a direita liberal e a extrema-direita para defender uma agenda econômica antipovo. Outra coisa é a gente que é de esquerda saber o que nós estamos discutindo. O arcabouço fiscal já parte de uma premissa de neoliberal, de limite dos gastos públicos em investimentos sociais e zero limitação para o pagamento da dívida, né? Que tem uma previsão de 2 trilhões e 300 bilhões no orçamento do ano que vem para os banqueiros, especuladores e 0% para o funcionalismo, né? Combinado com essa... Não tem teto de gastos para eles, né? Não tem teto. Não, para os banqueiros não tem... É assim, ó, zero teto de gasto. E é verdade. Tudo que é gasto primário, como eles dividem, que a gente chama de investimentos sociais, gasto primário e investimento social, tudo tem teto. A não ser as áreas cobertas pelos pisos dentro do teto. Aí comprime o resto do orçamento. Ainda bem que são protegidas por piso, saúde e educação, mas até isso o governo está querendo flexibilizar, como vocês têm visto nas entrevistas do secretário do Tesouro, naquele jabuti que o Zeca Dirceu colocou na lei de compensação do ICMS, que nós denunciamos, enfim, nas consultas que eles fazem ao Tribunal de Contas da União, que é muito ruim, né? Flexibilizar os mínimos constitucionais da saúde e da educação. E que o Paulo Guedes, lá no tempo do Bolsonaro, tentou eternamente, não conseguiu, graças à nossa mobilização, nossa resistência e tal. Mas tirando o que tem piso, é teto para tudo, né? E os gastos financeiros, que é o serviço da dívida, esse não tem nenhum teto, nenhuma trava, nada. Pode pagar o que quiser para Deus mercado, para os Deus banqueiros, para tudo, que está tudo resolvido com o orçamento. Isso é quase metade do orçamento previsto para o ano que vem, né? Enfim, fica um pouco menos, mas igual é 16 vezes o que se gasta com a educação, é 6 vezes o pagamento de toda a folha do funcionalismo público federal. Então, imagine esses recursos na economia. E vale lembrar, né, Mauro, porque a gente está ficando velho, né, no sentido de há muito tempo militantes, todos nós, o Equador, em 2009, fez uma auditoria da sua dívida pública e reduziu em 70% a dívida pública. Porque aí eles falam assim, não, porque não dá para fazer auditoria, porque o mercado, e aí vai ter fuga de capitais. O Equador, que tem uma economia mais frágil que a brasileira, fez e conseguiu poupar 70% para investir em áreas sociais. Aliás, se não fosse isso, eu não sei o que teria sido lá atrás, né? Porque a economia é menos forte, digamos, né, do que a brasileira, e os companheiros conseguiram fazer essa auditoria. Inclusive, os companheiros daqui foram, Maria Lúcia Fatorelli, Eric Toussaint, que é da TM, eu tive lá naquele encontro com eles no Marrocos esse ano, gente que está há muitos anos lutando e que
teriam a honra de fazer a auditoria da dívida pública brasileira, né? Tem a estrutura da auditoria. Então, é limite zero. E aí eu volto com o tema do Centrão, porque combinado com uma agenda econômica que o Haddad comanda, né? Na pressão do mercado, etc., e que nós criticamos lá atrás, além disso, o que pode causar muito problema para o povo, porque quando tu não tem possibilidade de aumento real no Bolsa Família, quando tua capacidade de investimento fica reduzida, quando tu não dá aumento para o funcionalismo, quando tu tem limitações para garantir a ampliação até os R$5.000, né, da isenção da tabela do imposto de renda, que acho que é uma promessa, uma proposta do Lula muito importante para se fazer, do ponto de vista econômico, do desenvolvimento do país e tal, fica mais difícil entregar, né? Fica mais difícil entregar e, ao mesmo tempo, combater as desigualdades sociais. E, por fim, que eu estou falando demais, o tema da chantagem do Centrão, que aí é muito grave, né? Tanto aqui no orçamento, na impositividade das emendas, nesse parlamentarismo, nessa lógica de fortalecer, né, os mecanismos de deixar o governo mais dependente da Câmara dos Deputados. O que é a impositividade das emendas? É trabalhar com a premissa de que a prioridade é pagar as emendas parlamentares, todas elas, antes dos gastos, investimentos discricionários do governo. Olha, tive uma bela ideia, vamos lançar um programa de saúde bucal, digamos, né? Ou assim, para além do que já está salvo, o que é obrigatório. Tu tem que pagar as emendas antes. Então, a possibilidade, né, porque o orçamento tem suas limitações, por conta da lógica, inclusive, né? Então, é muito grave isso, combinado pela última coisa que eu quero falar antes, porque ontem nós tivemos muitas derrotas na Câmara dos Deputados, nós, esquerda, enfim, eu acho que também a situação é preocupante, quero depois discutir com vocês, mas uma, que economia é mais difícil, né? Mas uma gravíssima, que foi a derrubada do veto que proibia o governo, o artigo do arcabouço, né? Que proíbe o governo de fazer projetos que firam a lei de responsabilidade fiscal, né? E votar na Câmara dos Deputados. O Lula tinha vetado isso corretamente, né? E o governo, inclusive, negociou, porque ia perder, mas fez parte da pacote de negociação, isso de tirar essa trava. Então, essa trava ficou. E o Lindbergh fez a cobrança pública também, eu também, porque é inacreditável, é um negócio que o governo vai se engessando, vai botando a corda em si mesmo, economicamente, ou seja, tem a necessidade de, né, como foi lá atrás, claro, a gente fez o orçamento de guerra na pandemia, mas, bom, auxílio emergencial, um valor acima do que está previsto do orçamento, etc., manda um projeto de lei para a Câmara, negocia com as bancadas, faz a pressão fora para garantir que aquele programa que, né, não está nessas regras fiscais de austeridade duras, mas possam ser feitos a partir de uma mobilização social, da demanda do povo e da ação do governo, ele não vai poder fazer. Então, assim, eu acho gravíssimo. O Lindbergh fez esse alerta na votação, nós também, né? Porque é uma coisa que o governo não podia ter negociado, porque engessa o próprio governo, né? Explica de novo para nós o que foi essa votação, por que o governo está se engessando ainda mais por conta dessa votação? Será engessado ainda mais? Porque perde a possibilidade de mandar projetos para além do orçamento, vota o orçamento lá do dia sagrado, tal. Aí tu tem a possibilidade de mandar projetos que, eu detesto usar essa palavra, mas é como os mercados usam, né? Que firam as regras fiscais, ou projetos que tirem determinadas áreas, ou algum projeto, ou algum programa da incidência das regras fiscais, né? Da lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro, o próprio arcabouço fiscal. E isso foi usado, gente, pelo Bolsonaro para furar o teto em várias coisas. E, claro, tudo que era para favor do povo, a gente vota a favor. Então, não torna aqui. Agora, o governo se tirou a possibilidade de fazer isso. Quem botou isso foi o Centrão, no arcabouço, claro. O governo vetou, o Lula vetou corretamente. E, na hora da votação dos vetos, o governo negociou de derrubar este veto. Porque, como a sessão dos vetos é a sessão mais confusa, mais doida, com mais coisa, mais assim, sabe, mais coisas acumuladas entre duas casas. Então, só para explicar, às vezes eles fazem blocos de que é para manter o veto, blocos que é para derrubar, né?
e esse entrou no bloco para derrubar, ou seja, o próprio governo orientou a favor de derrubar esse veto correto do Lula. Né? Nós mantivemos ali só o pessoal, não, vamos votar com o veto do Lula e fizemos o discurso. Quem ingessa o governo, quem viabiliza que o próprio governo no ano que vem e faça luta política na Câmara, na sociedade. Olha, mandei um projeto tal para garantir tal coisa. Se tu tira a possibilidade do governo propor e fazer, Mauro. É gravíssimo. Eu queria trazer para a arena da política, da gestão da política no parlamento, a partir da orientação do que eu chamo aqui da hegemonia planaltina, né, da linha do Planalto, linha política que sai do Planalto, do Palácio do Planalto. Acho que tem coisas muito graves acontecendo. Então, por exemplo, você vê o veto do marco temporal. Toda a bancada dos partidos de esquerda e centro-esquerda votou contra. Então, foi 137 votos contra o marco temporal, 321 a favor. Precisava de 257 para derrubar. O que é o 321, gente? Só para saber. É centrão mais extrema-direita. É isso. Né? Essa é a questão. Quem manda no país hoje, não nos iludamos. Quem controla o Congresso hoje é a aliança centrão com a extrema-direita, para onde eles foram, eles comandam. Mas, quando você vai para o veto da desoneração, que é um desastre, a gente mostrou aqui, são 17 setores que não vão pagar imposto sobre folha de pagamento, estão tirando dinheiro da Previdência, estão tirando dinheiro do teu bolso, do bolso dos trabalhadores, para ficar no bolso dos empresários. Com uma conversa, um equívoco do governo Dilma, se sabe, isso começou lá em 2013, essa coisa da desoneração, que a expectativa era ativa a economia e cai preço. Não ativou a economia e não caiu preço, desde então os empresários embolsam esse dinheiro. E agora foi postergado até 2027 de maneira inconstitucional. Mas olha que grave. O veto na Câmara, desculpa, eu falei da Câmara, né? Em relação ao veto do marco temporal, foi 321 a 137 na Câmara, 53 a 19 no Senado. Na desoneração, 378 a 72. No Senado, 60 a 13. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que vários parlamentares da bancada de centro-esquerda, da bancada do PT, da bancada do PSB, votaram a favor da derrubada do veto. É muito grave. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Senta. O ministro do governo Lula, que é senador, o Carlos Fávaro, porque os ministros pediram licença para ir votar no Dino e reassumiram. Ele não reassumiu, ele continuou com o mandato. Vai reassumir, sei lá, eu espero que não reassuma, mas vai reassumir, né, na segunda-feira, hoje ou na segunda-feira, como o ministro da Agricultura, o ministro do agrofascismo. Gente, ministro do governo Lula, ele votou a favor da derrubada do veto, votou a favor de derrubar o veto do marco temporal e votou a favor da derrubada do veto da desoneração. Que coisa é essa? Que governo é esse? Eu estou muito, muito impactado. Acho que esse é um tema que nós precisamos trazer, que a questão do Haddad não é só responsabilidade econômica. O Haddad tem responsabilidade política pelo que está acontecendo, porque a alegação era: eu vou bater no peito, vou matar no peito, vou articular com o mercado financeiro, vou articular com o Centrão e vou fazer a revolução no Brasil. A gente sabe, ele se recusou a conversar com as bancadas de esquerda. Ele não conversou com o PT, não conversou com o PSOL, não conversou com o CUT. Esse arcabouço todo foi feito em diálogo dele com os banqueiros e com o Centrão. Tá aí. Né? Isso chama-se realpolitik. O argumento para realpolitik, né, Fernando, vamos ser realistas. Então a gente faz a realpolitik e com a realpolitik a gente consegue obter resultado. Faz realpolitik e não consegue resultado? É o que eu digo, pelo menos vamos perder com dignidade, né? Vamos perder com consegue dignidade. Resultado negativo para o governo. Pois é. Porque o marco temporal... Pois é. Então, eu queria um pouco esse contexto do cenário político ali no Congresso Nacional. Olha, Mauro, primeiro que é um prazer estar aqui discutindo esses temas contigo, assim, com a Rebeca, porque quem não está vendo, tá, né? Quem não está vendo a gravidade da situação tá alheio, né? É muito grave o que aconteceu ontem. Nós tivemos uma derrota histórica,
na Câmara e no Senado. Não quer dizer que a luta acaba, ao contrário, a luta tem que seguir, porque é inconstitucional, mas o que está no marco temporal, que, como bem falou o Sakamoto, é a ponta do iceberg, do ponto de vista da tese, porque o Supremo já tinha definido, vamos relembrar, o marco temporal é aquela tese estapafúrdia do agronegócio, de que a presença indígena é a partir de 5 de outubro de 88, ou seja, os 500 anos dos povos indígenas, 2.000 anos, 3.000 anos com vestígios, não contam, é só aquilo ali. A partir de 88 para cá, para ir limitando o poder de demarcação de terras indígenas, né? Isso o Supremo já tinha declarado inconstitucional. Claro que agora segue a luta política, porque tem que provocar o Supremo de novo e, obviamente, esse jogo de cordas ou a guerra entre os poderes, que nesses casos existe na agenda econômica, não. O Supremo, né, como órgão de classe desse sistema, vota ou decide sempre economicamente a favor da agenda liberal, mas em termos, né, de liberdades democráticas, meio ambiente, enfim, às vezes tem posições importantes. Ponto, tá? Só porque senão eu gosto de dar minhas definições para não ficar torto. Agora, o resto do projeto isso já é muito escandaloso. Mas o resto do projeto é tão escandaloso quanto a possibilidade de ampliação das terras já demarcadas, como a regularização de poceiros dentro das terras indígenas, como a construção de projetos de impacto dentro de terras indígenas, sem a consulta dos indígenas para os militares. Então, assim, é uma situação muito, mas muito, mas muito grave, no sentido... Foi o pior, eu não me lembro de um projeto, eu acho que foi o pior nos últimos 5 anos, de derrota socioambiental, e nós sobrevivemos ao governo Bolsonaro, para a gente ver o tamanho da derrota. Bom, vamos peticionar no Supremo, o PSOL e PT, a PIB, e a luta tem que seguir. Eu quero só fazer um alerta para quem está nos acompanhando. Essa luta não pode ser só dos indígenas, gente, porque os indígenas lutaram. Essa luta tem que ser de todos nós, senão nós vamos perder, e vão perder feio. Na Câmara, Senado já perdemos, estou dizendo, a Maria falou, as consequências estão aí, né? Estamos falando também de proteção, de meio ambiente, futuro do planeta, estamos falando de tudo isso, além, claro, de respeito e reconhecimento dos povos originários. Ponto. Agora, tem uma definição, há um tempo atrás, né, para debater reformismo e tal, o reformismo sem reformas. E a gente poderia usar aqui a realpolitik sem realpolitik, porque, assim, quando o Centrão entra no governo e partidos que até ontem, até o governo Bolsonaro estavam com o Bolsonaro e que entram no governo, é uma sinalização de um governo de conciliação de classe. A burguesia não entra no governo se não seja para defender os seus interesses, evidentemente, mas também de manter aparelhos, né, para aqueles que construíram tanto o golpe parlamentar contra Dilma, como depois deram sustentação ao governo Bolsonaro, e que agora estão com vários ministérios no governo Lula. Não vamos nos esquecer que o Arthur Lira conseguiu que demitissem uma mulher servidora de carreira da Caixa para pegar a Caixa para ele. E o Centrão não está preocupado com os projetos sociais da Caixa, né, gente? A Caixa Econômica Federal é muito importante para qualquer governo que quer fazer medida anticíclica e para o povo que, né, usa os benefícios do Bolsa Família, etc. Então, a Caixa... E eles estão levando tudo, mano. Estão levando tudo. Eu estou pegando só o último exemplo agora. E, ao mesmo tempo, votam conforme os seus interesses. Nesse caso do marco temporal, bota na pauta a urgência do novo velho ensino médio, quando o governo tinha retirado o regime de urgência, graças à mobilização do povo. Mantém esse absurdo no texto do arcabouço, que engessa o governo para o ano que vem, e o próprio governo orienta para derrubar o veto, que é um negócio impressionante. A desoneração da folha, que tira 20 bilhões do governo o ano que vem, corretamente vetado, que é, enfim... E aí, nesse caso, mais grave ainda, né? Não é só o Centrão e a extrema-direita, inclusive parlamentares, pelo que tu viste na lista de votantes, né, da centro-esquerda, que aí é o Deus mercado, né? São os grandes capitalistas brasileiros pressionando. E aí a gente vai vendo que é quem no processo. Então, é uma situação que é complexa. A gente sabe que a extrema-direita segue existindo no Brasil e no tecido social. Eu quero começar, nem é começar porque eu já falei demais, né? Mas só deixar esse preâmbulo registrado, que nós que somos da esquerda socialista, tu sabe, a gente formou o pessoal lá, né, na crítica à conciliação de classes, na crítica à agenda de austeridade de 2003, para ser uma superação pela esquerda, e seguimos na luta de ter uma esquerda radical no país, enfim, mas nós sabemos o peso da extrema-direita. Eu quero começar dizendo que, se o governo fracassar, a possibilidade real é de voltar à extrema-direita, e não da esquerda socialista, etc. Então, esse ponto está claro. Agora, voltando,
que está faltando? Mobilização. Mobilização, gente. Mobilização. Porque, assim, quando a gente criticou lá as indicações dos ministros, a própria reforma tributária, tem uma turma, mas vocês estão criticando o governo, etc, etc. E eu dizia, gente, vocês estão errando. Dizer que elegeu o Lula para ficar olhando em casa é a mesma coisa que ficar discutindo quais ministérios o Centrão vai ganhar para dar tal governabilidade, e depois a governabilidade ser aprovar arcabouço fiscal. Para que serviu a governabilidade? Né? O que é importante, temas centrais para nós, eles estão desmontando tudo nessa aliança Centrão e extrema-direita na Câmara dos Deputados, embora o Arthur Lira esteja sempre ganhando, né? Então já foi o Fufuca para o Ministério dos Esportes, que é afiliado político dele, já foi o Silvio lá para o Ministério que era do Márcio França, já foi. Então, eu quero deixar esse alerta, acho que é preocupante a situação, e ao mesmo tempo, alguém vai dizer, mas mobilização, a gente não ganha nada. Gente, se a gente não tivesse mobilizado, o Bolsonaro tinha aprovado a reforma administrativa no governo dele, nós conseguimos segurar no governo do Bolsonaro, agora no Lula, que nós vamos deixar passar? Não dá, né? Não dá. Quantas reuniões você teve com o Fernando Haddad para discutir política econômica do governo? 0 reuniões, mas eu tive numa audiência pública que ele foi, Mauro, acho que é bem importante a pergunta. E eu estava vendo o que era o arcabouço, levei perguntas bem concretas. O Haddad não respondeu a parte que eu falei dos pisos da saúde e da educação, que a gente estava antevendo, que eles estavam querendo flexibilizar, porque é ato contínuo do arcabouço, sabe, Mauro? O Davi Decache, que é um baita economista, ele sempre faz uma analogia com um carro que vai a 100 km por hora, né? E um que vai a 70 na frente, que é a possibilidade de crescimento. Uma hora esse que vai a 100 atrás bate, né, no que está a 70, porque é ato contínuo. E é isso. O arcabouço, ele tem uma limitação de investimento muito pesada e, felizmente, a saúde e a educação são protegidas pelo piso. Só que ou a saúde e a educação consomem tudo que pode, ou estrangula totalmente as outras áreas não protegidas pelo piso. Porque a lógica do arcabouço é absolutamente equivocada. E aí a gente estava antevendo que eles iam querer mexer nisso. Ele não respondeu. O piso da educação, da saúde, etc. Ele não respondeu. E quando eu falei, enfrentei a cerne da política econômica, né? Entrei a lógica. Ele respondeu com o discurso mais liberal que a gente possa imaginar. Eu imaginaria ele na boca de vários liberais aí, que é a ideia de que o investimento para o crescimento vai vir pelas mãos do Deus mercado, que é outra aposta, que não vai ser o Estado, que é isso. Eu botei lá no meu Instagram na época, mas foi a única vez, porque é uma audiência pública da Câmara dos Deputados. Eu fui lá, me inscrevi, falei, e boa parte das minhas perguntas o Fernando Haddad não respondeu. Rebeca. Bom, Fernanda, muito obrigada. Nós aqui somos teus fãs, porque a gente acompanha muito seu trabalho lá. Mas agora, né, que o Mauro cuidou dessa pauta mais dura, queria trazer um pouco mais de leveza para essa sexta-feira e falar da Fernanda Melchiona, escritora também. Você lançou recentemente o livro, a Ana Prestes mostrou aqui para a gente, acho que há uma semana, 2 atrás, o livro que você lançou recentemente, Tudo Isso é Feminismo? Uma pergunta, né? Tudo Isso é Feminismo? Eu queria que você contasse para a gente, né, quais histórias você conta nesse livro. Não pode dar muito spoiler, né, para a galera ir lá adquirir seu livro, mas contar para a gente, né, como que foi esse processo de produção dessa obra. Rebeca, obrigada pelo carinho e pelas palavras. Eu também sou fã do trabalho de vocês, e quando eu falei que eu estava com saudade, é absolutamente sincero. Né? Quando começou a Fórum Café, eu fui uma das primeiras, como falou o Plínio, aliás, beijo para o meu amigo Plínio, aqui acompanhando, e eu sei que esse ano a agenda está bem complicada, né? De todo mundo, enfim, estava devendo essa visita a vocês. Bom, aqui. A filha, como eu digo, né? Porque foi um processo entre esse primeiro ano de governo Lula, muitas pautas, e arranjar tempo para escrever. Os feriados, né? Me ajudaram muito a condensar esse processo, que tem a ver também com a minha história militante. Eu sou feminista há muitos anos, né? Acho que desde que eu comecei a militar mais organicamente, num tempo que o feminismo não estava tanto em voga, digamos, porque a gente tem momentos de ascenso, momentos de refluxo, como qualquer luta social, como qualquer, né? Então,
ver essa mudança que aconteceu nos anos 2000, toda a emergência, a potência da luta das mulheres, seja para defender direitos, seja para conquistar direitos, seja para enfrentar a extrema-direita, né? Porque tem ali uma coisa bem clara, a gente tem uma mudança, né? A partir dos anos 2010, sobretudo 2013 aqui no Brasil, né? Então, viver e ver tudo isso, combinado com um convite para escrever essa coleção, que é uma coleção introdutória, tá? É temas contemporâneos, né, que eles trazem, da editora Cultura. Eu escrevi sobre isso, né, sobre feminismo, tem um sobre negacionismo, tem um sobre imperialismo, tem vários. O Jean Willis vai escrever sobre desinformação, então são vários temas contemporâneos que eles convidaram escritores numa coleção introdutória. Eu gostei muito de escrever. Primeiro, eu conto várias histórias, não todas, porque nós temos feminismos e, ao mesmo tempo, né, uma perspectiva que muito tempo foi criticada do feminismo clássico, né, sobre uma visão eurocêntrica e do norte global com relação à história oficial, justamente por desconhecimento, né, das lutas das mulheres, enfim, né, chinesas. Eu vi um debate que vai ter agora, recentemente, sobre o feminismo na China, sobre a luta das mulheres em outros países, enfim. Então, eu trago uma visão sobre o que é patriarcado, usando, né, usando vários autores, com Engels, que foi fundamental para desnaturalizar a ideia da opressão das mulheres, né, quando escreve A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, né, e que foi fundamental naquele momento, mas, ao mesmo tempo, já superado, né, pela antropologia, alguns conceitos trazidos e tal. Então, eu vou trazendo isso historicamente, né, e usando a Gerda Lerner, usando todos os outros, e, ao mesmo tempo, mostrando ao longo dessa história pistas para conhecer pessoas, livros e depois movimentos que foram parte da luta para desnaturalizar essa opressão, né? Também trago a Silvia Federici, que tem uma tese muito interessante no Caliban e a Bruxa, que é que o feudalismo, ali na transição do feudalismo para o capitalismo, é fundamental a Santa Inquisição para definir o papel de gênero e de classe também que as mulheres vão ter sobre a égide do capitalismo, né? Ela fala que tirar o poder das mulheres sobre o próprio corpo, tirar o trabalho social das curandeiras, das parteiras, etc., etc., e queimar as mulheres que não se adaptavam com aquele modelo, né, religioso, era fundamental para assentar as bases, né, das ideias burguesas depois, no capitalismo, das ideias dessa divisão, né, sexual dos papéis, digamos. E depois eu vou para as ondas, problematizando, dizendo que tem essa polêmica, mas trazendo alguns elementos da primeira onda, sufragismo, etc., etc., no Brasil, na segunda onda, pós-68, etc., também no Brasil, a terceira onda, se é que existiu, né, mas que teve um avanço da produção teórica impressionante, e depois os dias de hoje. E, claro, dando algumas pistas do que eu acho do papel dessas mulheres para derrotar não só o patriarcado, mas também o capitalismo que tem nos trazido tanta crise. Digo que é uma visão porque é uma visão, né? Os feminismos são muito plurais, né? Nós temos feministas liberais, feministas neoliberais até, feminismos que cumprem papel imperialistas e esses não nos representam, né? O nosso feminismo é um feminismo classista, e eu deixo isso muito claro no texto para que a gente se entenda um feminismo que necessariamente tem que ser antirracista, antitransfóbico, anticapacitista, um feminismo que esteja vinculado com as lutas da classe trabalhadora. Então, eu não sei, eu gostei de escrever. Quero que depois que a Rebeca e o Mauro leiam, me digam o que acharam, né? Por favor. Vai ter lançamento? Olha, a gente fez em Porto Alegre, na Feira do Livro, foi a maior fila da Feira do Livro desse ano. Muito obrigada por parabéns. Todos que foram. Aqui em Brasília você lançou, né? Não fiquei sabendo. Lancei, foi muito bom. Mauro, tu está morando aqui? Estou morando em Brasília, vou lá no teu gabinete pegar autógrafo. Ah, pois é. Tem para vender nas circulares aqui em Brasília. As meninas estão com exemplares ainda. E agora eu vou fazer em São Paulo e no Rio de Janeiro. E depois no interior do Rio Grande do Sul tem várias cidades que estão convidando. Cachoeirinha já está marcada e vamos indo. Semana que vem você está aqui em Brasília, né? Vai ser semana quentíssima em Brasília, né? Pois é, mas eu tenho um evento com a comunidade internacional de brasileiros em Roma, de discussão de gênero, etc, etc. Mas vou estar votando, vou estar online, vou estar conectada, vou estar no celular, porque a emissão oficial tu pode votar, mas enfim, vou estar conectadíssima no celular. Quando estiveres em Brasília, me avisa que eu vou comprar o livro, já estou anotando aqui na minha agenda para comprar esse livro amanhã, no sabadão.
E aí eu vou no seu gabinete para arrancar agradavelmente um autógrafo seu, tá? Combinadíssimo. E eu quero a opinião de vocês mesmos, gente. O Breno, tá bom. a última me convidou e eu sabia que ele tinha lido o livro, ele me perguntou do livro, eu perguntei primeiro, mas o que tu achou? Ao vivo. Vai que ele dissesse que era ruim, ia dizer ao vivo. Eu não li, mas vou ler, vou comprar e vou ler. Legal. O tema eu também, Fernanda. Também, mas eu estou aqui em São Paulo, né? Mas quem sabe um dia a gente não se encontra aqui por esses lados. Não, né? Aí tu vai no lançamento aí, vamos fazer em março. Sim, por favor. A Janja tem uma expressão, né? Ela usa essa expressão, acho muito correta, que é puro suco de misoginia, né? O tema da misoginia é incrível, né? Porque passou o governo Bolsonaro, mas os ataques às mulheres aumentaram em pleno governo Lula. É um negócio, é crescente os ataques às mulheres, o papel da internet, né? Desses grupos criminosos, né, clandestinos na internet, mas que aumentam cada vez mais, né, grupos de homens que manifestam ódio às mulheres de maneira brutal, né, os Red Pill, Incel, esse MG tal, são vários grupos olha, não são centenas, são milhares de homens que participam devotando ódio às mulheres e ao movimento feminista. É impressionante esse crescimento, né, Fernando? Eu acho, Mauro, que eles sentiram... Primeiro, a ideia do anonimato, né? Óbvio, ajuda. E eles entram também na Deep Web e organizam, como foi esse hacker que entrou no perfil da Janja, né? Que é a expressão, né? As coisas que ele escreveu, né? E as ameaças contra nós, os ataques, enfim... Eu acho que tem um elemento de uma reação conservadora aos nossos avanços também. E eles são conscientemente conservadores no sentido reacionários de reverter as conquistas das mulheres. Eles são super conscientes, a extrema-direita, de que tem que derrotar o feminismo, de que para impor a divisão sexual do trabalho, dos papéis que eles querem. Eu vivi para ver a Damares dizer, ministra, numa audiência, que a mulher tem que ser subordinada ao homem. Ela falou, ela disse, não, tá na Bíblia e tal, eu acredito nisso, papapá. Ou um da extrema-direita aí dizer que o feminismo é a pior coisa que tinha acontecido, que precisa ser derrotado, é um câncer, a definição. Eles têm essa consciência, né? Que eles precisam para tentar retroceder nas nossas conquistas das últimas décadas, talvez séculos, né, Rebeca? Pelo menos, assim, a gente pega uma história de 100 anos de luta das mulheres, assim, no Brasil. Agora, se eles sabem, a gente também tem que saber o nosso papel, que é como eu termino provocando o livro, né? Eles sabem que a latência da resistência à extrema-direita foi as mulheres, que as mulheres, como são, entre aspas, responsáveis pela reprodução social, e são ainda, né, socialmente falando, sentem mais impactos da crise econômica e saem às ruas, né, para defender direitos, enfrentar as medidas de austeridade. Eles sabem, né, o empoderamento de várias meninas que, mesmo que de uma maneira difusa, olha para o feminismo e vê, né, ali uma defesa dos seus direitos. Então, o problema não é eles saberem, o problema é nós saber a nossa força. E é um pouco como eu termino provocando no livro, mas eu não posso dar spoiler de que esse é um pouco o nosso papel, né? A gente foi fundamental para enfrentar a extrema-direita, o bolsonarismo, o trumpismo nos Estados Unidos, etc. Mas a gente também tem que ser parte fundamental da construção de um programa que dê totalidade para enfrentar estruturalmente esse modelo, porque é um modelo de crise, de violência, de exploração, né? De mistura de exploração de classes com opressão que retroalimenta a exploração, né? Porque a classe tem gênero, a classe tem cor, então separar essas coisas, né? É muito ruim, né? Separar essas intersecções. Nós temos que juntar num programa que dê totalidade, que também é uma polêmica com uma parte da esquerda, né? Que chama Nossas Lutas de Identitária, e vocês sabem bem, e também uma polêmica com aqueles que acham que, enfim, que é só um problema, ou aquelas, né, que é só um problema de gênero, então a gente tem que lutar para ter mais mulheres explorando outras mulheres. Não, muito obrigada, nós estamos lutando pela emancipação da classe e das mulheres de uma igualdade plena. Então, eu acho isso. Acho que tem um fortalecimento enorme no movimento de mulheres nos últimos 10 anos. Enorme. E a extrema-direita também vê isso e quer bater. Então, aumenta as violências. O que mais me preocupa, sabe o que é, Rebeca? É que no espaço privado, e aí é difícil, porque a gente precisa de recursos para a Lei Maria da Penha, a gente precisa de estrutura, porque isso também se reflete no espaço privado, né? Olha o aumento da violência doméstica e familiar, da cultura do estupro, etc. Então... O assédio moral, né, no ambiente de trabalho. Eu denunciei essa semana uma série de abusos morais que aconteceram
ter uma empresa dentro da periferia, porque isso acontece, né? Acontece tanto na política como no mundo corporativo aqui para a gente que está do outro lado. Não na Fórum, né? Ainda bem, mas em outras empresas a gente vê isso muito. Exatamente. Depois eu vou ter que querer pegar esse teu exemplo, porque eu sou relatora de uma convenção contra o assédio sexual no trabalho. E a gente está tentando pautar, mas aqui na Câmara vocês sabem, né? Enfim, depois outro momento a gente faz só sobre essa convenção, eu venho aqui conversar com vocês, mas é bom ter casos para ajudar na exemplificação, né? E para a luta para cima deles. Isso mesmo. Tu tá comigo desligado, Mauro. Obrigada. Tá que nem eu, falando sozinha no início do programa. Achei que ia espirrar aqui, fechei e não abri. Na volta de Roma, você volta aqui, então. Claro. Não, e de lá também, né? Eu vou estar trabalhando, né? De lá bom, só tem bom, que, então. só tem que organizar o fuso, né? É só isso, né? Tem que organizar o fuso, porque acho que é 4, já não sei, 4, 5 horas. Sim. A gente marca tudo com a Luíse, que é a... É isso, a Luíse, nossa... Grande figura, agradecendo demais. Grande figura, tá agradecida aqui online. Ótimo. Tá aqui, ó, tá me fazendo o dedinho aqui, ó. Legal, Luíse, figuraça aí. Você tá em Porto Alegre, né? Não, tá em Brasília. Ah, tá em Brasília ainda? Vai a Porto Alegre antes de ir para Roma, não? Não, acho que não. Não, tá bom. Não vale, né? Porque e hoje tem sessão, né, gente? Verdade. Que é virtual também, mas aí vai... Porque tem umas coisinhas assim, a hora do voo. É 2 horas e meia de voo. Imagina tu tá voando e vota um tema, sei lá, entendeu? Esse é o... Verdade. Bom, muitos elogios, saudações a você. O Fernandão diz, minha xará é uma fonte inesgotável de luta e boas ideias. Devia ter umas 100 delas lá no Congresso. O progresso chegaria mais cedo a todos. Então, realmente, muitas saudações. Olha essa aqui, Rebeca. A Andréia D'Artora, minha deputada, concordo muito. Enfim, será que ela é parente da Carol D'Artora? Que vai estar aqui semana que vem, por sinal. Carol D'Artora, outra combativa da esquerda do Sul, sulista, lá, Fernanda do Rio Grande do Sul, Carol D'Artora, semana que vem, lá do Paraná, aqui com a gente. Olha, muito obrigado, Fernanda, pela tua presença, viu? Foi ótimo. Obrigada, gente. Eu agradecer a André, o Fernando, os comentários aí, agradecer a oportunidade. Rebeca, Mauro, estar com vocês de novo. Um beijo grande e seguimos a luta. Tá bom, boa viagem. Obrigada, tchau.